Meus amigos do mercado de tintas, sejam bem-vindos a mais um Papo de Lojista, iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a Abrarte. É com grande prazer que a gente está aqui hoje com uma conversa muito especial, eu e Rodrigo Zemzikovas. Rodrigão. E conosco Argemiro Sanches. Olá, bom dia a todos. Ô Argemiro, prazer ter você aqui. Já era para ter vindo aqui antes, não deu certo, né? Verdade. Mas é muito legal ter você aqui com a gente. A gente sempre começa de um jeitão meio protocolar, né? Ok. E esse início com a Argemiro acho que vai ser Esse vai render. interessante. Que a gente pede para a pessoa falar um pouquinho da trajetória. É como longa. começou. Quantos anos de tinta já, Argemiro? 43. Uau. O primeiro convidado que me ultrapassou. Primeiro não, fala, deixa o Amilcar ouvir isso. Ah, não, o Amilcar não conta, né? Porque o Amilcar já é uma entidade, né? O Bica é ao concurso, aí não tem como, né? Total. Mas fala um pouco, como é que você começou, onde foi? É assim, eu comecei minha jornada, né, minha carreira aí no setor de tintas, na Globo Tintas, né? Nova Lá Cor. atrás, isso. Aí a gente tinha aí um portfólio, ali que surgiu o Nova Cor Piso, né? Então eu participei do lançamento, Nova Cor Parede. E aí, quer dizer, a gente construiu uma utilização de tinta que não existia. Ninguém pintava piso. É verdade. Então eu acho que foi o cara que mais pintou piso no mundo. Testando produto, desenvolvendo E outra coisa, a gente aplicava nas lojas. Então eu ia de final de semana, as lojas estavam fechadas, a gente pintava os estacionamentos das lojas. Lá na segunda-feira tá tudo bonitinho, e aí começou digamos assim, o sucesso que é uma tinta piso, né? Eu, como sou testemunha ocular de boa parte da história, você trabalhou com o Álvaro, Álvaro Tadeu, com o Renê. com o Renê, Uau. com... bastante tem gente que não tá nem mais no mercado, né? Então... Eu sei porque o Álvaro, eu fui souvenir, né, durante um Sim. período, né? Encontrei com eles lá, o Renê foi um parceiro Sim. de conversa, muito legal. E depois da Nova Cor, para onde você foi? Fui pra Coral. Coral? Isso, fiquei 6 anos na Coral. Naquela época ainda era Bung, né? Aí eu peguei, logo que entrei, a ICI comprou. Aí a gente pegou toda a mudança que teve de cultura, tudo mais, né? Foi importante. A Coral avançou bastante, né? A gente trouxe novas tecnologias, uma nova visão do mercado, né? Eles trabalhavam muito forte, a Bung era só aqui em América Latina, né? E a gente veio com uma empresa que tinha uma visão global, né? Então foi bastante interessante. Aprendemos bastante coisa, né? Evoluímos. E logo após a Axo comprou, mas eu já não estava mais lá. Eu fui para Souvenir. Souvenir. E nessa sua trajetória, sempre lidando com produto, marketing... Marketing, produto e assistência técnica. Eu fiquei impressionado, quando eu te conheci, eu trabalhava na Tintas MC, você estava na Souvenir. E ali, eu não sei se foi o primeiro grande movimento de trabalhar o PDV. Foi. Foi? Foi. A gente fez esse primeiro movimento, a gente começou o mercado, assim, a loja de tinta era uma coisa assim, tinha um balcão, um monte de lata atrás. E não tinha nem espaço de venda, o balcão era muito encostado na porta da loja. Era aquela coisa assim... alguns exemplos, Casa São Paulo, todo mundo era assim, né? Então, era toma lá da cá, comprou, leva lata. Então, assim, não tinha assim, a gente vendia muito pela, assim, o que tem aqui, toma. Até porque naquela época, né, não existiam tantas fábricas de tinta, né? Sim. Eram menores, né? Há 30 anos atrás, acho que a primeira empresa que se posicionou como uma alternativa foi a Alcatex. Né? Ela entrou no mercado, né? Ela não estava no mercado, entrou 30 anos atrás, como uma alternativa não existia esse monte de fábrica. Né? Aí depois que começou uma explosão de fábrica, uma atrás da outra. Mas assim, o varejo era bem mais atrasado do que é hoje. O varejo evoluiu, mas o varejo evoluiu porque a fábrica impulsionou, né, Salvador? Nunca foi uma
Nunca teve um movimento espontâneo? Não. Sempre foi a fábrica por trás, falando de um novo atendimento, um novo layout de loja, você dá uma experiência de compra para o consumidor. Então, foi um movimento bem interessante. A primeira loja que a gente fez foi no Rio de Janeiro, Palmeira Tintas. Foi a primeira loja de conceito novo. A gente reformou praticamente toda a loja, toda a área de venda, né? E assim, a gente começou a monitorar essa loja, aumento de venda foi 30% e aumento de especialidade de produto foi uns 40%. Ou seja, a loja hoje ela tem que evoluir mais. Evoluiu bastante, mas ela tem que evoluir mais. A gente sempre discute isso até caseiramente, internamente, né, Jamiro, que de 5, 6 anos para cá o pintor ele se organizou, ele começou a ser mais ouvido, Sim. Sim. A indústria sempre deteve tecnologia e etc, mas o varejo ele tem aí um gap, né? Bastante assim, isso. Que os lojistas que estão me ouvindo podem ficar bravos comigo, mas é verdade. Eu acho que tem um gap aí de um atraso, vamos dizer assim, considerando outras categorias de varejo, de algumas décadas, né? Sim, né? Eu acho que sim, bem posicionado, Salvador. São algumas décadas, né? Assim, qual é o melhor produto do varejo? Boa pergunta. Não é a tinta. Não é a tinta. É o fator humano. Sim. É ele que é o varejo trabalha. O que o varejo faz? Serviço, puro serviço. Né? Ele tem uma venda, tal, mas é serviço. Então, assim, quando o varejo entender todas as possibilidades de um serviço, ele vai melhorar bastante. Assim, às vezes eu fico vendo, né, principalmente a área de vendas do varejo, esse cara tem que ser muito bem treinado, tem que ser reciclado, tem que estar sempre falando com ele, tem que mostrar para ele que a venda é diferente de que chegar um consumidor, você tem uma tinta, ele vira as costas, põe uma lata no balcão. Né? Ele tem que, né, procurar saber. E principalmente assim, umas coisas que o fabricante faz muito, isso desde sempre, né? A gente está sempre falando de inovação, lançando produto novo. Eu vou falar uma realidade, Salvador. É muito difícil você emplacar o produto. Porque você esbarra no fator humano. Você esbarra no varejo. No varejo, assim, é óbvio que assim, né, tem que ser um bom lançamento, porque assim também, né, Salvador, a fábrica lança, mas ela não lança produtos diferenciados, produtos funcionais. É sempre mais um premium, mais um standard, mais um econômico. Não tem alguma coisa que leve, que o consumidor e o pintor veja realmente que tem funcionalidade. Tá, a percepção então que aquele produto, bom, mais do mesmo, né? Eu tenho um produto, eu sou um concorrente seu, eu tenho um produto muito bem posicionado em venda no mercado, Sim. você lança um produto igual ao meu. Sim. Isso que você está dizendo? Não só isso, né? Assim, vamos falar de tintas premium, né? Vamos falar de tinta emborrachada. Nós sempre tivemos. Esse tema é legal, pô, vai. Nós sempre tivemos. Mas não soubemos vender. Não soubemos vender para o mercado. Aí apareceu uma empresa. Apareceu uma empresa que começou a fazer muito vídeo, mostrar uma coisa que era nossa. Só que a gente nunca mostrava. Na realidade, as tintas emborrachadas não tinham um atributo, que é a hidrorrepelência. Tá. Na Eucatex já tinha, mas a gente nunca soube explorar. Aí você pega os principais concorrentes, aquele efeito gota de você jogar água, a água voltar para você na parede, é óbvio que tem algum efeito especial. Mas as outras não tinham e não têm essa hidrorrepelência. E assim, eu deixar bem claro, né, que essa hidrorrepelência, para ter uma durabilidade, para ser um atributo permanente, não pode se usar parafina. Entendi. Entendeu? Tem que usar ceras diferenciadas para dar uma qualidade muito maior à tinta. Então, assim, às vezes eu fico vendo alguns vídeos, que usa parafina. Deixar bem claro, a Eucatex não usa parafina nos seus produtos. Porque a parafina não dura nada. Entendi. Entendeu? Ela tem 4, 5 meses depois,
já era. Aí você perde toda aquela característica de hidrorrepelência. Então você tem que formular uma tinta com ceras especiais que vão dar esse atributo ao longo do tempo. Entendi. Mas então, de novo, a gente, assim, nós como fabricante, a gente tinha um canhão na mão e não vimos. Né? É óbvio que hoje a internet, as redes sociais ajudam muito a divulgação de produto. Né? Você viraliza e vai atrás. A gente pegou esse bonde. Hoje, provavelmente, todo mundo está vendendo muito mais tintas elastoméricas, as emborrachadas, do que vendia antes. Sem dúvida. O consumidor... Por quê, Salvador? Porque o consumidor vê benefício. Né? Tinta que é contra a umidade positiva. É óbvio que tem coisas que esse fabricante fala aí nos seus vídeos que a gente não pode falar porque não seria normal, né? Não bate, eu sei. A coisa não confere. Tem algo errado. Com né? um pouco de experiência que a gente tem, mas assim, é um lado positivo que ele mostrou, é a capacidade de fazer um marketing que explora o atributo do produto. Uma nova forma de vender, né? E um marketing barato. Exatamente. Um Marketing viral e barato. Isso. Ele pegou bonde, ele cresceu muito, a imagem dele é muito importante nisso, né? Então, assim, ele vai continuar aí a vender por um bom tempo. Mas a indústria como um todo também foi na onda quer dizer, criamos uma nova categoria, né? As tintas emborrachadas ou a borracha líquida. Hoje o consumidor vai ao ponto de venda, vai à loja ou vai pesquisar na internet borracha líquida, tinta emborrachada, tinta elástica. Por quê? Tem um benefício que os outros não têm. Qual a diferença entre a tinta emborrachada e a tinta um acrílico normal? Quer dizer, a emborrachada tem mais atributos do que a tinta normal. E, assim, exterior só, tá? Não vai para o interior não, que... a tinta emborrachada, ela não é contra a umidade negativa. Se tiver umidade negativa, vai dar um problemão. Explica para o leigo a diferença entre umidade positiva e negativa. A positiva é de fora para dentro. A negativa é de dentro para fora. Ou seja, se você pintar exterior com uma tinta em borracha líquida, uma tinta emborrachada, ela vai cumprir seu papel. Sua promessa. Ela não vai deixar a água. Só que assim, por exemplo, umidade ascendente. Não tem como. A umidade vai vir e vai embolhar toda a tinta, porque uma tinta com elástica, né, o elastomérico, ela embolha tudo. E precisa tomar cuidado também com o mofo. Uma tinta elastomérica, se não tratar o mofo e pintar em cima do mofo, 3 meses depois deu o dobro do mofo. É o que eu digo, eu até por ter essa jornada de muito tempo no mercado e ter sido representante de empresas de impermeabilizante, a gente aprende que tem que se tratar da fonte da umidade. Né? Nós estamos falando, a nossa conversa está muito técnica hoje, que é muito legal. Mas e a gente percebe algumas promessas aí, a tinta que faz tudo, que resolve tudo e tal. Cara, não dá certo. Não dá certo, né, Argemiro? Não dá certo. Você tem que tratar a fonte. Então, quer dizer, tudo que se faz é paliativo e o resultado lá na frente pode ser pior. Salvador, eu cuido da assistência técnica na Eucatex e sempre cuidei da assistência técnica. Qual o maior problema hoje? Sim, é a preparação de superfície. Então, assim, nós, fabricantes, temos que nos dedicar cada vez mais à preparação de superfície. Porque se você prepara bem a superfície, você vai ter um sistema de pintura perfeito, mais durável, entendeu? É isso que a gente precisa trabalhar também. Se você vai para o exterior, a gama de produtos de preparação de superfície que os fabricantes estrangeiros têm é muito maior do que a nossa. Mas é muito maior. Só que assim, aí até o consumidor, o pintor também precisa olhar isso de preparação de superfície. O consumidor, ele quer gastar pouco na preparação de superfície. Ele quer pular etapas. E aí, futuramente, vai ter problema. E assim, o sistema construtivo brasileiro também, Salvador, é muito ruim. Sim. É muito ruim. E o clima agrava esses problemas. Você trabalhou com impermeabilização, você sabe que se não houver um bom sistema de impermeabilização na construção, vai vir umidade ascendente, vai vir fissuras, vai vir infiltrações. E aí o pessoal que pinta acha que tinta resolve isso. Tinta não resolve. Problema construtivo. Tinta não resolve.
Entendeu? Então, assim, a gente precisa, nós como fabricante, precisamos nos dedicar mais à preparação de superfície. Entregar mais produtos funcionais de preparação de superfície, né? E é possível. Tecnologia nós temos. Então, você estava dizendo, se é que você pode falar sobre isso agora, acho que não tem problema, né? De uma coleção, digamos, de produtos novos, funcionais e efetivamente Ah, inovadoros. Eucatex. Vamos organizar, Salvador, Vamos senão a gente vai se perder. Vamos voltar lá na Souvenir, depois a gente tá, faz ok. isso. Então tá bom, vamos Souvenir- voltar para a cronologia. Vamos que eu me voltar pra empolguei aqui. cronologia. Souvenir, eu Porque- sempre participei de bastante coisa da Souvenir, né? Lançamos o Toque de Seda. Eu, né, participei aí da construção. Souvenir sempre teve aquela embalagem antiga, né? 3 faixas, aquele logo pesado. Então a gente começou a fazer um trabalho de renovação da marca, né? Aí veio aquele S dourado, um trabalho mais com a embalagem mais bem construída, com atributos. A gente começou a migrar para os atributos, ainda aqueles atributos, cobre mais, rende mais. São atributos que o consumidor percebe, né? E ele precisa perceber. Hoje, a construção, todo fabricante tem que fazer uma construção muito boa de embalagem, né? Principalmente, não só no face da embalagem, mas também na bula. Se todo mundo lesse a bula antes de aplicar a tinta, nós tínhamos... Nossa, muito problema não ia acontecer. Não, muito problema não ia acontecer. E a gente, se você pega as bulas do exterior, Salvador, não tem nada. As construções que o fabricante brasileiro faz são as mais completas do mercado mundial. São as mais completas. Então, assim, leiam bula, né? Olhem os atributos de produto. Porque, assim, nós, né, os principais fabricantes, estão no programa setorial de qualidade. Nós temos, né, todo mundo tem que seguir a norma da NBR, ou seja, se nós colocamos as informações na embalagem, nós temos que atender. Então isso aí também, para o consumidor, para os nossos amigos pintores, tintas que estão no programa brasileiro de qualidade e entregam a qualidade que prometem. Isso, né, você conhece todo o sistema. Está documentado, inclusive. Tá escrito. Isso. E a gente é avaliado praticamente a cada mês, né? Tem um laboratório que vai buscar produto no mercado, que vai à fábrica, coleta os produtos, testa em laboratórios idôneos, como o SESI, né? Ou seja, assim, e a gente está sempre olhando isso aí. Para você ter uma ideia, a Eucatex tem um laboratório igual que tem o SESI para testar todos os produtos. Para manter a reprodutibilidade das Isso. qualificações. E a ideia é sempre manter acima das normas, né? Então... Mas Vamos então, lá. voltando à Souvenir, foi um momento muito poderoso da Souvenir, a gente cresceu demais Muitas no mercado. mudanças, né? Nesse período foi mais um passo que eu acho que foi muito inteligente da Souvenir, foi a criação dos distribuidores. Isso ajudou muito a Souvenir quanto mais distribuição você tem, mais você forma a marca. Então, assim, o distribuidor da Souvenir foi um passo importante, foi um passo... Uma estratégia muito poderosa que a Souvenir fez e que hoje ainda dá resultado, né? Ainda é uma das fortalezas que a empresa tem. E aí, desse mercado eu saí, fui para... minha primeira passagem, eu saí da Souvenir, minha primeira passagem foi para a Eucatex. Comecei um trabalho lá, dividi a linha, a Eucatex foi com uma linha premium, a gente criou uma marca... para as linhas econômicas, que é o Peg Pint. Fiquei lá durante 2 anos, saí de lá e voltei para a Souvenir. Me convidaram de volta, voltei para a Souvenir. Lá continuamos um trabalho. Lá, nessa nova fase eu fui para trade, né, gerente de trade marketing. Aí a gente avançou mais no trabalho de ponto de venda, né, avançamos bastante. Aí tudo na vida tem um período, né? Eu achei que não cabia mais na estrutura da Souvenir. Saí e fui uma breve, sim, 6 meses fui para uma agência de propaganda. Não era a minha praia, não gostei, falei, não, vou voltar para o mercado. Saí de lá e fui para a Tintas Masa, no comecinho da Tintas Masa. Uma empresa bacana também, tem um portfólio gigante. Ela era muito pequena quando eu fui para lá.
Fiquei lá. Eu e o Daniel pra Mococa uma vez. Fomos passear, conhecer lá. A empresa cresceu demais, né? Uma empresa hoje que participa muito nos mercados, né? Ela não tem só no mercado decorativo, ela tem tinta industrial, ela tem tinta automotiva, ela tem impermeabilizante. Uma empresa com um portfólio muito diverso. E construímos, a gente foi lá, na época a Masa não estava na Brafat, uma das primeiras iniciativas foi colocar a Masa na Brafat, entrar no PSQ, e aí construir toda uma linha, né, de produto, participei de bastante coisa lá, bastante do decorativo, mas a linha industrial também iniciamos, né, automotivo eu nunca mexi muito, mas todas as embalagens da Masa na época foi desenvolvida, eu ajudei a desenvolver. Fiquei lá durante 5 anos, saí da Masa, tive um pequeno período na Tinta Zucchini, na área comercial, não é muito minha praia. Aí fiquei pouco tempo. Aí voltei para a Masa, fiquei mais um certo tempo, e aí a Eucatex me fez um convite para trabalhar na área de marketing. Saí da Masa e comecei todo o trabalho de novo, né, na Tintas Eucatex. Reposicionamento de produto, reposicionamento de embalagem, novas construções de embalagens, lançamos bastante produtos, lançamos produtos mais com especialidade, lançamos uma linha epox, lançamos demarcação viária, a linha está bem posicionada, né? Ainda continuamos com a marca Peg Pint na linha econômica e Eucatex nas linhas superiores. Temos, né, bastante posicionado, crescemos muito nesse período, a Eucatex tem um salto bastante importante nesse período. E estamos agora aí, vou fazer 7 anos da minha volta. Eu acho que a Eucatex hoje é um dos grandes players do mercado, né? A gente participa bem desse mercado de tinta. A nossa ideia agora é construir uma nova estratégia de que a Eucatex vai ser a empresa inovadora, a empresa com produtos funcionais, a empresa que vai entregar produtos de alta tecnologia. Vamos trabalhar um pouco de nicho, vamos trabalhar tratamento de superfície. Eu acredito que isso vai ajudar a empresa a crescer mais um pouco. Legal, vamos lá. Agora organizou. Só pra ficar assim, não, ia ficar muito confuso, eu ia me perder ansioso. aqui. Vamos lá. Salvo equívoco da minha memória, a Eucatex foi uma das primeiras a ter o Super Prêmio. Sim. Na realidade não existia categoria, né? Ela criou um Super Prêmio, mas ainda não tinha categoria, não tinha categoria avaliada pela norma, pela norma. Hoje a norma é um produto realmente superior, é um produto que vende muito pouco, Salvador. Por quê? De novo, né? A gente lança produto, o fabricante lança produto. Qual um dos grandes problemas que o segmento de tintas tem? Nós investimos muito pouco em comunicação, muito pouco. O setor como um todo investe pouco. Se uma coisa que eu acho que eu sempre falo, né, quando a gente tem reuniões na Brafat e tal, o consumo per capita de tinta no Brasil não cresce. Está em torno de 6 litros ano. Ou seja, entra mais fabricante, tem uma invasão de novas lojas e o consumo continua o mesmo. A gente está dividindo o mercado, né? Isso não é bom. A gente precisa criar... como que a gente aumenta o consumo per capita de tinta? Mostrando talvez para o consumidor que pintar é bom. Salvador, Rodrigo, se vocês andarem em São Paulo, se todo mundo resolver pintar externo, não vai ter tinta para entender o mercado. Assim, se cuida muito pouco. Sim. As áreas pintáveis internas, ok, se pinta muito mais, mas exterior se pinta muito pouco, né? A gente precisa ter um envolvimento maior de como a gente consegue. A gente faz todo um trabalho, né? A gente fala de cor sempre o tempo inteiro, porque cor você renova, né? Tá sempre renovando, mas a gente precisa, sim, como fazer que a pintura seja um item essencial. Mas não seria possível um trabalho conjunto das fabricantes para colocar isso na população, uma campanha de massa aí, mas conjunta, sem marca, enaltecendo a pintura mesmo? É uma boa iniciativa. Há muito tempo atrás foi feito um trabalho desse, mas muito pouco.
comunicação, propaganda, ela tem que ter continuidade. Não adianta você entrar uma vez e nunca mais voltar. Consistência é o segredo. Não Agora, outra coisa também, como o varejo faça com que o ato de pintar não seja um transtorno. Né? A gente tem que ter, né, não só nós, fabricantes de tinta, os fabricantes de ferramenta, né, os fabricantes de proteção, os fabricantes de impermeabilizante, todo mundo tem que olhar e fazer o que eu posso ajudar a fazer com que a gente cresça o volume, o uso de tinta no Brasil. Porque o ano passado teve um crescimento importante. Você estava falando, cresceu, mas eu acho, pessoalmente... Mas a população também cresceu, então o per capita... É orgânico, exatamente. Então o per capita não sobe. Então, quer dizer, não existe a cultura, né? Esse acho que é o maior dilema do mercado de tinta, né? Porque a gente sobe e vai para terceiro lugar no mundo e olha lá se não ultrapassa. Porque a gente não tem essa cultura, né, Jamiro? O consumo E assim, a gente baixo. precisa olhar também outras coisas, né? O sistema construtivo. Você passa no Rodoanel, Salvador, eu olho aquilo e falo, olha que oportunidade a gente pintar tudo isso. Tá tudo no tijolo, né? No bloco. Aí eu fico pensando, eu vou criar uma tinta que cobre o reboco. Um dia eu chego lá. E ela tem que ser barata, né? Tem essa também, porque a gente tem a E nossa... ela tem que ser, qual que é a ideia? De que esse cara aplique também, né? Porque ele não tem condição de pagar um pintor. Hoje a mão de obra qualificada é rara e cara. Rara e cara. Rara e cara. Complicado, mas a gente estava falando dos produtos que você comentou com a gente, se é que você pode falar, porque nós estamos gravando num período entre feiras, né? Certo. A gente teve a House Decor, que está dentro da Revestir, e a gente vai ter a Feicom. O que você acha desses eventos? Vamos falar um pouquinho sobre House Decor. Ela tem um público específico. Arquiteto, designer, decorador. É assim, um público que a gente precisa começar... Eu, Catex, está começando a falar com esse público, né? Porque esse público assim, é muito voltado para a cor, só que sim, esse público também quer solução, né? De como que a gente dá uma solução. É óbvio que ele sim, é um cara que ele especifica, né? Então ele precisa entender um pouco mais. Eu acho engraçado, no Brasil você vê... na cadeira de arquitetura, na cadeira de engenharia civil, não tem no curso não tem uma cadeira voltada para materiais de tinta. Então assim, a maior parte desse pessoal que sai da faculdade conhece muito pouco de tinta. Sim. Entendeu? Então assim, a gente assim, para esse público que a gente precisa idealizar o quê? É óbvio que tem as tintas normais, a utilização de cor, né, os sistemas tintoméricos, mas a gente precisa começar a olhar e como que a gente pode entregar mais efeitos decorativos, né? Porque esse pessoal, esses arquitetos, utilizam muito revestimento. Então é muito fácil trocar um revestimento por tinta, né? Então a tinta tem que começar a olhar como a gente entrega mais efeitos decorativos. Aí você pega algumas empresas fazendo um caminhar, mas são empresas pequenas. As grandes não trabalham isso. E por que isso, Argemiro, baseado na tua experiência? Tem que mudar processo produtivo? Processo produtivo, né? E assim, você fala assim, mas e os as grandes empresas são muito voltadas a volumes, né? Eu preciso ter produtividade na fábrica. Se eu começar a colocar muito produto de nicho, o gerente da fábrica vai me matar. Depois ele vai enlouquecer, que já está no processo, né? Então a gente precisa olhar assim, como a gente criar efeitos decorativos que dê volume. Tá. Né? Então, o mercado é bem complexo, mas a gente precisa entregar mais. Estamos entregando muito pouco, né? Como que a gente faz com que esse trabalho que o fabricante faz entregue mais valor para o consumidor, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, a gente começar a imaginar de que maneira a gente entrega melhor valor. Porque eu acho que a House Decor é uma oportunidade, porque o especificador, a impressão minha, ele enxerga mais valor. Porque quando você vai falar com... Assim, o especificador, assim, ele vê valor, só que assim, ele não entende do produto em si, né? Tá. Ele não sabe a diferença entre uma tinta premium, uma standard. A gente precisa começar a conversar mais com esse cara, de que maneira que ele olha isso aí. Ele não sabe, por exemplo, que nós, assim, principalmente preparação de superfície.
né? Ele é muito voltado para a tinta em si, para a cor, mas a preparação não... Uma coisa que escapa para que ele. escapa para ele. Então a gente também precisa falar com ele sobre isso. Mas assim, o especificador é importante, mas a gente precisa encarar que ainda o volume que esse pessoal gera é pouco. Entendi. Dentro do mercado. Entendi. Assim, a época que eu fazia uma... Eu acho que arquiteto, decorador, deve estar algo em torno de 6%, 7% do volume do mercado. Do volume que tem no varejo aí. Então, assim, e o varejista precisa olhar também como atender melhor o arquiteto, o especificador. É que é outra linguagem, né? É outra abordagem, outra linguagem, é outro exercício. Mas a gente, como fabricante, a gente precisa levar revestimentos diferentes para que o arquiteto comece a especificar produtos que a gente produza. Entendi. Porque a gente briga muito com a indústria de revestimento. Você pega o tamanho o tamanho da revestida. Da revestida. Você vê o tamanho dos estandes. Tem estande que parece uma cidade, né? E assim, por quê? É revestimento. Então, assim, é muito fácil. A indústria de revestimento, né, principalmente o cerâmico, a tecnologia que eles têm, eles trocam de coleção a cada 6 meses, 7 meses. É muito fácil. Entendeu? Já na tinta isso não dá para fazer. É difícil, né? Até porque a gente trabalha com cor, a gente tem as cores prontas, né, as Red Mix, e temos o sistema tintométrico. O sistema tintométrico também é outro fator, né? Você vai no exterior, quase você não tem cor pronta. É tudo no sistema tintométrico. Tudo no sistema tintométrico. Mas nós, fabricantes, ainda temos uma gama muito grande de tintas prontas. Isso acarreta no quê? A gente tem uma fábrica, né, que precisa fazer cor, ou seja, um estoque muito maior do que a gente teria necessidade. O lojista tem que ter um estoque também para colocar a cor pronta. Se todo varejo de tinta tivesse um equipamento tintométrico e se dedicasse a fazer tudo nesse equipamento, facilitaria muito o nosso segmento. Mas ele ainda tem a preferência dele lá nas cores prontas, no Red Mix, e isso acaba... Assim, né? Não é assim. A gente tem uma influência na mão de obra. Ainda tem um preconceito que a tinta de sistema tintométrico é ruim, eu não aceito. Você pega pintor, tem preconceito, né? Fala que cobre menos, né? Mas o problema maior, Salvador, está em, sim, dá trabalho vender cor. Você tem que abrir um leque de 2.000 cores, o consumidor fica lá 2 horas para... Então, assim, é muito fácil. Aí você vai para o material de construção. Se não tiver uma área dedicada à tinta, se você pega um vendedor que vende piso, tinta, ele prefere vender 500 metros de piso do que 2 latas de tinta. Sem dúvida. Eu estava na feira, eu conversei com uma pessoa que disse o seguinte: uma das coisas que pode ajudar o volume de tintas a crescer é conversar mais com o material de construção para explorar melhor a venda de tinta. Então, se ele não colocar pessoas dedicadas ao setor de tinta, não vai resolver. Não. E mesmo o próprio espaço, home center, né? O consumidor fica um pouquinho assim... Você entra num linear, num corredor de tinta, tem bastante oferta. Né? Aí o consumidor não conhece tinta. Não conhece. Ele vai muito pela marca e... Se ele achar que é um prêmio e tal, ou então ele vai pelo preço. Então, assim, mas ele fica meio que abandonado. A venda no home center é muito ruim também. Né? O atendimento. Só que assim, a gente precisa olhar de que maneira a gente pode levar mais informação. Se tivesse um tablet em cada ponta de gôndola, você pudesse puxar informação, talvez seja um caminho. Usar um pouco da tecnologia para ajudar, porque não é incomum a gente ver em home center. Eu fiz uma publicação na minha rede social e teve gente de home center, mas eu não sei o que ele entende que é home center, né? Assim, de repente o cara tem uma loja de material de construção, ele entende que aquilo é home center. Eu tenho uma diferenciação na minha cabeça que pode não ser a melhor. E quando eu mencionei que a venda especializada é mais fluida com tinta, ele não gostou. Não, eu treino todo mundo. Mas quando você vai no home center, normalmente está tudo espalhado lá e misturado, né, Argemiro? Marcas, produto standard, premium, econômico, aí o consumidor chega lá não sabe o que. Não sabe. O consumidor assim, ele fica olhando ali perdido. Salvador, a média de pintura no Brasil deve estar algo em torno de 5 anos. Tá.
nosso segmento é muito distante Do consumidor. Consumidor da parede pintada, como eu gosto de chamar. Ele é distante, então assim, ele pinta... Aí ele pinta agora, a hora que ele for pintar de novo, ele vai até com algumas marcas na cabeça, mas assim, será que não tem novas opções de tinta? Agora, se ele não tiver essa informação, ou ele vai comprar a mesma coisa que ele comprou antes, Tá. e continua, distante, aí ele vai pintar daqui 5... Isso é média, né? Tem gente que não pinta há 30 anos. Não, total. Entendeu? Então, assim, esse gap aqui de como que a gente fazer com que o consumidor visite mais a loja especializada de tinta, né? Se ele compra a cada 5 anos, ou seja, a cada 5 anos esse consumidor volta para a loja. Então, uma das coisas que eu acho que o varejo precisa olhar é como agregar mix de produto para que esse consumidor vá mais vezes à sua loja. Entendi. Entendeu? Você pega, vamos falar de um pouquinho de produto de limpeza. Eu tenho uma pesquisa de que o consumidor vai, né, comprar produto de limpeza 30 vezes no ano. Então, ou seja, está sempre indo no ponto de venda, está sempre indo no ponto de venda. Como que a gente pode fazer uma pesquisa, fazer com que mix de produto que faria que esse consumidor vá mais vezes ao especializado, vá mais vezes... O material de construção ainda até tem um pouquinho mais de visita, né? Mas aí não sei se ele vai comprar tinta ou ele vai comprar alguma outra coisa. Então a gente precisa olhar de que maneira que esse varejo... Eu acho que seria um bom tema para o Summit. Boa. Entendeu? Boa. De como a gente ampliar a visita desse consumidor na loja especializada. Que tipo de produto pudesse levá-lo para lá, né? Agregar isso? Talvez é uma ideia. A gente costuma falar aqui, Argemiro, que o mercado de tintas é um tripé, né? Os fabricantes, os lojistas e os pintores. Pelo que você tem falado, tem uma lacuna, os 3 lados precisam evoluir para aumentar esse consumo per capita, né? Sim, o próprio pintor também precisa evoluir. A gente fala muito que o pintor evoluiu bastante. Mas o número de pintores que tem no Brasil, a gente tem um caminho muito grande para trabalhar esse pessoal, né? Segundo a ABRAP, lá, o movimento, né? Eles calculam que tem 1 milhão de pintores no Brasil. Eu tenho, né, o Catex tem um clube de pintor, as outras também têm. Eu tenho dentro desse clube 35 mil. A própria ABRAP, se eu não me engano, está algo em torno de 25, 20, 30 mil. Esse restante que eles acham que tem, ou que tem, eu até acho que tem, está onde? Esse cara recebe informação? De que maneira que ele recebe informação? Sim, até que ponto ele é pintor eventual. Tem cara que entra em rede social, critica, você vai ver na bio do cara, ele é motorista de Uber. Nada contra, mas então quer dizer que ele não é um pintor, ou seja, a gente pensa, dedicado. Eu acho que, assim, a indústria tem alguns programas que são bem legais. A gente tem o EAD, que é, né, patrocinado pelo Citivesp, que tem o SESI como o indutor de aula. A gente tem assim, é muito difícil você fazer com que o pintor participe. O cara sairia de lá, Salvador, com um diploma do MEC, assinado, né, reconhecido pelo MEC. Uma profissão regulamentada. Mas assim, é difícil o cara participar disso aí. Então a gente precisa melhorar muito. Você vai, né, na Europa principalmente, um pintor, né, o decorator, que eles chamam lá, o cara participa, como se fosse um curso técnico. E ele é sindicalizado ou alguma coisa parecida. Então ele mostra ali que ele é um... Ele tem que mostrar lá, eu participei, eu me formei. É óbvio que tem mais abrangências, né? Mas a gente pode fazer com que o pintor também tenha mais coisas para fazer quando ele vai fazer uma pintura, né? A Raio Catex tem a linha de pisos. O cara está fazendo uma pintura, por que ele não instala o piso? Tá. Seria Faz sentido. Um trabalho a mais. Né, um trabalho a mais, um dinheiro a mais para ele. Sim. Então, assim, eu acho que assim... E até para o consumidor é melhor que paga um cara só, né? O cara já está lá dentro, né? Você sabe que é um problema grande hoje, é segurança. Aí o cara, assim, como que eu coloco uma pessoa dentro da minha casa que eu não conheço? Se você pega, assim, acho que um dos maiores problemas que o consumidor tem é como escolher o pintor. Ele não tem referência, né? Não tem. Normalmente é indicação, né? Mas isso não... Então, aí a própria loja também não indica, né? Tem medo de assumir. Com o pintor, aí der um problema lá, qualquer, a loja não quer se responsabilizar.
Aí você pega alguns fabricantes que indicam pintor, tudo mais, tem um, né? Mas mesmo assim, eu acho que assim, como que fazer com que esse pintor melhore mais do que já está melhorando, melhore mais. E tem esse público todo que a gente sabe que existe, que não sei se tem acesso a toda essa informação que a gente passa. Tá. Então, quer dizer, a gente tem um universo para evoluir aí, né? É assim, principalmente a loja, né? Eu fico horrorizado, Salvador, quando às vezes eu passo numa loja, eu vou visitar uma loja, a loja não está pintada. Ah, Daniel fala sempre disso. sim, é um absurdo. A gente fez algumas visitas em lojas que não estavam. E não são lojas pequenas, não, hein? Tem lojas de rede aí. Não, se eu fosse dono de loja, eu teria um painel lá de tendências. Esse painel se transformaria a cada 6 meses. Eu mudaria. Assim, de novo, né? De novo, o fabricante lança produto com tecnologia um pouquinho diferente e tal. O lojista até compra, mas e o giro? O vendedor não oferece nada de novo. Continua vendendo as mesmas coisas de sempre. As mesmas coisas de sempre. É muito difícil você... por quê? Por exemplo, vamos falar... uma tinta super lavável que você limpa, não sei o quê. Aí você vai na loja, você acha que o consumidor fala, eu quero uma tinta que... Não vai. Ele vai me dar uma Ele nem tinta. sabe que existe. Agora, se o vendedor não oferecer, olha, tenho aqui uma nova tecnologia, essa tinta é super lavável, você pode pintar, você pode sujar, você pode lavar, tem durabilidade de tal ano. Eu nunca vi nenhum vendedor falar de atributo de tinta. Por que ele está vendendo aquilo? O que ele dá de garantia? O que tem de atributo para... falar de um produto novo ou até do velho. O cara pega a tinta, ele vira as costas, pega um galão, uma lata, põe no balcão. Mais alguma coisa? Mas ele recebe esse peraí. treinamento dos fabricantes? Recebe. Mas espera aí, você precisa de pincel? Tem água rasa? É o que eu vejo. Agora, falar de atributo de produto, que esse produto é melhor por causa disso, que ele vai ter mais resistência. Vamos falar da categoria Super Premium. Não vende, Salvador. Por quê? Porque ninguém explica para o consumidor que ele vai ter lá um produto diferenciado, com maior durabilidade, melhor cobertura. Por que eu vou... Aí você pega assim, por que o vendedor vai gastar saliva? A não ser que o lojista fosse esperto, faça um trabalho diferenciado com esse produto, tenha uma campanha de vendas. Eu vejo muito pouco isso. Vão me cancelar de novo. Vão me cancelar de novo. Você estava no Summit. Estava. Né? E muita reclamação de preço, Sim. de não sei o que lá. E se aí, vamos sair do universo de tinta, vamos entrar em qualquer podcast que trate de varejo. Quando você fala em cross-selling, venda Sim. cruzada, aumentar valor. Sim. Em nenhum desses papas do varejo, quando ele fala em capacitação do vendedor, balconista, no nosso caso, eu percebo essa relação de dependência com a indústria. Cáspita, vão me cancelar. Se eu sou dono de uma loja, Argemiro, eu não consigo fazer meu ticket médio subir, eu tenho que treinar os meus vendedores. Sim, senhor. Por que essa dependência com a indústria? O próprio Renato Sá, Sim. que é nosso parceiro, que está para voltar aqui, inclusive, ele diz o seguinte, que essa pergunta ele sempre faz, por que a loja tem essa relação tão grande de dependência com a indústria? Será que é muito difícil você Sim, foi construído assim, né, Salvador? É cultural, tem que quebrar isso. Tem que quebrar se isso. eu tenho um produto, como você está dizendo, estou fazendo um resumão aqui do nosso bate-papo. Se eu tenho um produto que tem tecnologia embarcada ou enlatada, eu tenho uma bula, que eu tenho lá, que a gente brincava muito na minha época de souvenir, Sim. que toda tinta no Brasil tem um técnico anexo. Sim. E isso acontece, agora eu estou dando depoimento, não estou nem fazendo pergunta, me corta aí. Meu compadre, Jamiro, me ligou no final do ano para pintar a sala, te contei. Ele colocou 3 embalagens da mesma marca. Qual que é melhor? Eu falei, mas o que você pretende? Qual é a sua necessidade? Você tem um neto pequeno, está sempre na tua casa, ele vai sujar a parede? Você precisa de um que resista mais à limpeza. Você quer rendimento? Tem um outro produto. Sim. Etc, etc. Ele comprou essas tintas de alto rendimento. Ok. Porque
Passou um mês, eu fui no aniversário da filha dele. Ele falou, pô, aquela tinta que você me indicou é uma porcaria. Eu falei, por que, Dudu? Ele falou, cara, aquilo não rende porcaria nenhuma. Eu falei, se diluiu. Ele falou, o quê? É bem assim. É aquilo que a gente está conversando aqui, né, Salvador? A nossa categoria é muito distante do consumidor. E nós nunca vamos aumentar o consumo, então, se a gente não mudar essa cultura. Sim, senhor. Eu acho que é um desafio do fabricante, do varejo, e do especificador, do pintor. Todo mundo tem que trabalhar, remar para a mesma direção. Eu acho que esse é o grande tema de um summit. Como fazer o consumo de tintas aumentar no Brasil? Eu acredito. Como conversar mais e melhor com o consumidor. Porque assim, ok, o pintor ele é o grande influenciador. Mas quem paga a conta é o cara que vai pintar a casa. Sim. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho muito grande ainda para percorrer. Mas, assim, seria bom que nós estivéssemos enxergando isso como um todo. A cadeia inteira. Tá. Isso é importante. Porque, de novo, a gente não aumenta o consumo, ficamos nessa... assim, a gente tem que olhar para esse mercado e levar ele para um outro nível. Né? Tintas funcionais, ou assim, fazer com que o vendedor, né, do varejo se posicione em relação ao que ele quer vender. E não só falar, eu quero uma tinta, ele virar as costas e colocar. Começar a trabalhar, por exemplo, as categorias, super premium, ou uma categoria nova que alguma empresa lance, ou produtos decorativos. Tem que dar mais opção. É a mesma coisa, a loja também tem que ter muito produto aplicado. Se não tiver produto aplicado, você está vendendo só lata. Como que você vai explicar que aquela lata lá tem um produto diferente? Não, aí você vai na loja de revestimento, está lá o revestimento, o cara vê e aí ele acha que esse aqui é melhor. Aí Isso a gente aí. perdeu. É isso mesmo. Total. Isso mesmo. Então a gente precisa ter um caminho aí bem interessante, bem trabalhoso, né? Mas eu acho que é um caminho de oportunidade. É a mudança de cultura, né? Deixa eu ver o nosso relógio ali. Olha só, toda vez que eu olho está perto dos 15 minutos finais. Mas o Argemiro não falou sobre o lançamento que ele comentou. Isso, a gente desviou. De novo, né? Assim, a estratégia, como que a gente vai construir, ou vamos dar mais valor para a marca Eucatex. A gente está olhando para inovação. Nós somos agora uma empresa que olha bastante para inovação. O ano atrasado, até a gente escreveu o produto no Prêmio Inovação da Abrarte, né? Inovação de verdade, né? Lançamos o primeiro fundo preparador com cobertura branco. O produto explodiu de vender, por quê? É uma necessidade do pintor, Salvador. O fundo preparador normal é transparente, respinga muito. Né? O cara nem enxergava onde estava aplicado. Às vezes o consumidor chegava na casa, mas você aplicou o quê? Entendeu? Então a gente lançou. O que esse fundo, assim, a gente construiu esse produto conversando com o pintor. Né? Aí a gente agregou alguns outros atributos, né? Que a cobertura melhora, se você tem um fundo que tenha cor, né? A cobertura melhora. Dá mais resistência ao acabamento. É tudo de bom. Então, assim, a gente espera que esse produto seja muito utilizado como preparação de superfície. Porque se todo mundo usasse um fundo preparador em vez de um selador, eu acho que a pintura duraria muito mais. Né? Então, a gente caminhou para isso. Quer dizer, agora a gente está reforçando ainda mais essa estratégia da Eucatex de ser a empresa inovadora com produtos funcionais. Nós estamos lançando o Aqua Resist, que é a primeira tinta bloqueadora de umidade positiva e negativa. Uau. A primeira tinta que não dá eflorescência. Todo mundo sabe o que é fluorescência, né? A primeira tinta que não dá extração de solúveis. Ou seja, é uma tinta assim, diferente, que não tem essa tecnologia no Brasil. A gente está apostando bastante nesse produto. É um produto que estamos dando 10 anos de garantia. Quer dizer, a gente acredita muito na tecnologia embarcada nesse produto. Aí você tem umidade ascendente, ela resolve. Você tem infiltração, ela resolve. Isso é tinta, isso é tinta. Não é um processo, não, é tinta. É tinta. Uau. É tinta. É uma tinta acrílica. Então, legal.
E vai ser super premium? Não, Categoria? a gente não coloca não tem uma categoria assim. A gente vai ter uma tinta de alta performance. Porque se eu, assim, como a gente tem norma, se eu categorizar ela como prêmio, super prêmio, o rendimento dela, ela é uma lata de 18 litros, rende 90 metros. Eu não posso encaixá-la num prêmio. Ah, Entendi. tá. Mas por que ela rende 90 metros? Porque ela tem que ter um filme consistente. Eu não tenho como colocar esse atributo de alto rendimento ou de um rendimento como que a norma pede. Então a gente colocou ela como uma tinta acrílica de alta performance, porque ela é diferente do que tem. Sim. Né? Além dela ter uma excelente cobertura, excelente alastramento, excelente acabamento, é uma tinta funcional. Ela resolve o problema que a sua parede tem. Isso é o sonho de todo mundo. O meu, pessoal, porque eu moro em Guarulhos, Guarulhos é brejo, né? Você sabe, né? De novo, né, Salvador, o sistema construtivo aqui do horrível. Brasil, assim, se você, mesmo que você acompanhe a construção da sua casa, quem faz a casa não dá muita atenção na impermeabilização. Você visita alguns condomínios, você olha as casas muito bonitas, cheia de fissura, toda É fissurada. verdade. Umidade Condomínio ascendente. grande, né? Umidade ascendente, cara, é um negócio que eu vejo. É assim, 10 casas eu vejo em isso, 7, no mínimo. É isso mesmo. Você pega litoral. Ah, outra coisa, essa tinta não tem ataque nem de mofo, nem de alga. Ela é uma tinta que, a gente trabalhou 2 anos em cima disso, né? É um desenvolvimento. Pedimos já a patente dessa tinta, né, para o INPI. E a gente está acreditando bastante. O Chicão vai querer essa tinta. Você sabe quem é o Chicão? Sei. É o pintor. Não, eu tô falando. O pensei meu que fosse Chicão, o... não é o. O Chicão é o pintor da casa de Caraguá. Ah, você vai resolver Só seu usa problema. Eucatex, cara. Não, ele só usa Eucatex. Só usa Eucatex. O Chicão, vamos comprar tinta lá. Ele falou, que loja que o senhor vai? Tal loja. Não vou lá não, que não tem Eucatex. É verdade. Então, a gente vende... A Eucatex tem uma ótima participação no litoral norte. Uma ótima. Tem uma excelente participação. Aí começou a vender as elastoméricas, as borrachas líquidas. Assim, de novo, se você não fizer o tratamento da superfície de bolor, ataque de alga, se você pinta, passa a tinta em cima, daqui 4 meses toda aquela colônia de alga, ela vai se alimentar da tinta. Então alastra. Outra coisa, lá no litoral tem muita umidade ascendente. Total. Porque o lençol ali, freático é alto, né, muita umidade, tem problema de maresia. Pode usar a Aquaresist que você não vai ter mais problema. Legal. Beleza. Um lançamento super Fora bacana. isso, a gente também está trabalhando aqui, de novo, assim, eu vou fazer um trabalho muito forte no tratamento de superfície. Nós estamos lançando o primeiro promotor base água, promotor de aderência base água, promotor de aderência de multisuperfície, ele adere em vidro, porcelanato, cerâmica, azulejo, concreto aparente, concreto usinado e base água. Monocomponente, uma demão, acabou seu problema. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está trazendo um produto para o mercado, se eu quiser pintar lá qualquer superfície... Você usa um promotor de aderência, aí você vem com o acabamento. Ah, eu tenho uma parede, eu quero aplicar cimento queimado no meu piso. Eu tenho um banheiro, eu não quero quebrar esse banheiro, eu quero fazer um trabalho com cimento queimado. Promotor de aderência, tanto no piso quanto na parede. Aí você vem com cimento queimado, né? Nivela, vem com cimento queimado, inclusive em box. Aí, para proteger esse cimento queimado, a gente criou um novo produto. A gente criou o Infini PU grafeno base água. É um verniz PU base água bicomponente de altíssima resistência química e física. Então fica um negócio maravilhoso. Eu não quebro mais as minhas coisas. Quero cimento queimado ou quero um outro tipo de acabamento, você vai usar o promotor de aderência, vem com esse acabamento que você queira para não quebrar o piso e tal. Seu banheiro, sua cozinha, onde você quiser, está renovado. Olha aí, hein, Rodrigão. Esses produtos... Isso, nós estamos em 19 de março. Isso já está lançando... Já. Lançamos na Revestir, né? Na House Record, e vamos reforçar o lançamento na Feicom. Legal. Você sabe que a Rose assiste esse programa aqui. Já viu, já tá perdido. E além do que, a gente fez um outro lançamento, né? Aí já é um acrílico normal, um acrílico premium.
chamado Mestre Pintor. A gente registrou a marca e estamos lançando, é um produto que vai conversar mais com o pintor. A gente está, além de ele ter um produto que foi feito conforme ele quer, produto um pouco mais concentrado, alta cobertura, fácil de recorte, tudo que eles pedem, né? A gente está homenageando a categoria. Então, assim, hoje ele pode especificar o Eucatex Mestre Pintor, um produto feito como ele quer. Poxa, que legal, Argemiro. Então, quer dizer, a Eucatex está não só divulgando um novo conceito de trabalho, ela está efetivamente lançando produto de inovação. De funcionalidade. Não esquece. Eu entrego função. Você já escolheu qual que você vai escrever no Prêmio Abrate? Já. Legal. Já escolhi, sim. A gente tem assim, posso escolher 3, eu acho que são produtos inovadores, né, que vão criar valor na pintura, né? Sim. Criar valor na pintura. Porque aquilo que eu falo assim, às vezes o cara pega uma casa linda, maravilhosa, ele vai no sistema tintométrico, faz uma cor intensa, aí garoa ou, né, tem um sereno à noite, a hora que o cara volta assim, tá tudo marcado, tudo com concentração de solúvel. Então assim, a gente está querendo que o consumidor fique mais feliz. E efetivamente, quando você tira esses problemas do sistema de pintura, fica um acabamento efetivo mesmo, né? Um revestimento. Maior durabilidade. Total. Pô, né? Melhora a experiência de pintura. Melhora. É uma outra coisa que a gente sempre tem que... os fabricantes de ferramenta, todo mundo precisa pensar em como a gente melhorar o ato de pintar. Porque a gente precisa, principalmente quando tiver lixamento dentro da casa, a gente precisa criar algumas... eu sei que já existe lixadeira que recolhe o pó, mas mesmo assim é um transtorno. Como que a gente possa melhorar? E o pintor também ter uma produtividade muito maior do que ele tem hoje. Sim. Eu costumo dizer que a moeda do pintor não é dinheiro, é tempo, né? Menos tempo na obra, mais obra ele vai fazer, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, é total, concordo totalmente com isso. Eu acho Por isso que a gente tem que começar assim... de novo, né? Quando você, por exemplo, pinte com tinta premium. Não vá para outra categoria. Você entrar assim, se você colocar no lápis, o custo é menor. Total. Entendeu? Custo-benefício. É a conta que tem que ser feita na hora de fornecer o produto. Mas legal. Pô, Gemiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Tanta novidade, assim, eu tenho uma pergunta de encerrar, mas não, vamos lá. Eu acho que foi muito bacana. Faça a pergunta, Rodrigo, por favor. Argemiro, com essa passagem que você contou aqui pra gente, sua trajetória na tantas fábricas de tintas e tantas áreas diferentes, o que você mais gosta de tinta? O que você mais gosta de fazer dentro do mundo das tintas? Vender tinta. Assim, eu sempre trabalhei mas eu tenho uma relação com o varejo muito forte. Sempre, assim, o que eu faço de sábado de manhã? Eu vou visitar cliente. Mas, assim, não é para fazer relação com o cliente, para ver o movimento que tem a loja. Eu vou para o home center. Eu sempre olho assim, a gente tem que olhar... eu acho que quem trabalha tem que olhar aquilo que a gente sempre fala, como eu melhorar essa dinâmica de venda de tinta. Então, assim, eu olho... E, assim, não vou só para o varejo especializado, material. Eu vou para o varejo alimentar também para aprender algumas coisas que eles fazem. Exatamente, eu acho entendeu? que é por aí. Eu acho que assim é importante que a gente assim aprenda. E mesmo assim em relação a NRF, bacana, são tendências muito importantes, mas assim eu acho que assim nós deveríamos ir para lá, não só olhar o NRF, olhar o que se está fazendo de novo no material de construção, na loja de tinta, porque é uma coisa muito mais próxima do que a gente. Da Flávia, inclusive. Lembra disso? Na palestra do Caio Camargo, a Flávia pediu para ele no final. Sim. Visita material de construção e loja de tinta aí, traz algumas coisas pra gente. Está mais perto. Né? Opa! Porque assim, o que eles falam muito de glamour, muitas das grandes marcas. Então isso é muito mais fácil de fazer, né? Agora,
vender tinta não é fácil. Legal, vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, Ademiro. Eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas eu quero ouvir de você, até porque eu tenho certeza que você vai explanar um pouco. Se você tivesse... O Argemiro fosse o papa da tinta, é um cardeal arcebispo, né? Mas se você pudesse ter um toque mágico, olhando pintor, indústria e loja, e você pudesse tocar, aqui eu vou conseguir desenvolver primeiro, aonde que você... No varejo. Eu sabia que ele ia falar isso. Precisamos evoluir muito. Assim, estamos num caminho, né? Eu acho que a gente está num caminho. Só que, de novo, como vender... E assim, né? Como vender mais e melhor com margem. Para o varejista. Isso. Porque assim, a gente precisa construir esse valor. Porque daqui a pouco tinta vira commodities. Já está quase uma, né? Então vira commodities. Assim. Agora, como que esse varejo vai se destacar? Serviço. Lojas inovadoras. Processos inovadores. A gente precisa olhar muito isso. Porque assim, daqui a pouco assim, o varejo digital, né? Tipo Mercado Livre, Amazon, a hora que ele aprender, ou a hora que ele fizer uma logística legal para tinta, nós vamos ter dificuldade. Muitas. E muitas dessas soluções estão dentro de casa. E a gente precisa olhar também para todo esse movimento. Né? Eu vi uma entrevista do Ike Batista, perguntou onde você não investiria? No varejo. Por quê? Ele falou, eu não vou ser competente nunca contra o Mercado Livre, contra a Amazon. Então a loja física, ela continua forte, mas a gente precisa também ter um olhar para o digital. Agora, como que a gente vai fazer esse trabalho, né? Como vender tinta nesse mercado? E a loja tem que participar, senão alguém entra aí e vai fazer. Tá certo. Legal, obrigado por você estar aqui com a gente. As ordens. Obrigado pela oportunidade. Não, que é isso, a gente que agradece muito, né? Um abraço para todo mundo lá na Eucatex, é uma empresa nacional, é uma empresa que tem aí o seu valor, um grande valor nesse mundo tão competitivo aí, onde a gente tem empresas globais aí muito fortes aí. Eu acho que mostra a competência brasileira, eu acho que isso é sempre bom ressaltar. Tá certo? Ok. Rodrigão, obrigado por você estar aqui mais uma vez. Argemiro, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Vai continuar, hein? Eu agradeço pela oportunidade. Tá bom. E você que está nos assistindo aí, não se esqueça, curte aqui o nosso canal. Você está aqui no YouTube com a gente, se inscreva, ative os alertas para você ser avisado toda vez que conteúdo dessa natureza, dessa qualidade seja colocado aqui. E também não se esqueça das nossas outras redes sociais. @AbrarteTintas no Instagram. Segue lá. Segue, curte e compartilha, Isso né? aí. A gente vai colocar uns trechos desse bate-papo lá também, obviamente. Também o nosso Facebook, Abrarte, LinkedIn, Abrarte. E não se esqueça, acho que quando a gente colocar no ar, já deve estar a edição número 100 da revista da Abrarte. Se você quer conhecer um pouco melhor, vá nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram você tem a bio, que tem todo esse portfólio de produtos aí, de comunicação, para você conhecer mais e melhor o varejo de tintas do Brasil. Muito obrigado, a gente se despede. Papo de Lojista daqui a pouco está de volta, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas. Um abraço e a gente se vê por aqui. Valeu.